bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o primeiro livro de Macabeus. Então vamos por partes. Temos aqui mais um livro deuterocanônico. Aqui no canal nós já conversamos sobre outros dois livros deuterocanônicos também, vocês se lembram? A gente já conversou sobre Tobias e sobre Judite. Como nós estamos aqui fazendo a nossa leitura literária da Bíblia, isso é importante lembrar, a nossa intenção por aqui é a de conhecermos essas histórias, não é? Pois então, por conta disso, nós estamos fazendo a leitura mais completa possível. Então, nós estamos lendo os deuterocanônicos também na ordem em que eles aparecem na Bíblia. Para este projeto de leitura, eu estou lendo primordialmente a Bíblia do Peregrino, mas fique absolutamente à vontade para usar a Bíblia de sua preferência. E se sua Bíblia não contiver aí os deuterocanônicos, não tem problema nenhum, isso é fácil de resolver procurando rapidinho ali no Google. Vocês vão encontrar facinho aí os livros deuterocanônicos, e o de hoje é, portanto, o primeiro livro de Macabeus. Mas vamos por partes. De novo, né, então, quem foram os Macabeus? Bem, esse foi o nome dado aos integrantes do exército judeu do século II a.C., que assumiu o controle de partes de Israel, que até então faziam parte ali do Império Seleucida. Esse Império Seleucida se forma depois da morte de Alexandre o Grande. Então a gente conversou rapidamente sobre isso no meu vídeo sobre Cleópatra, vou deixar num card aqui em cima e na descrição do vídeo o link para essa resenha também, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Mas então, quando Alexandre Grande morre, ele deixa o seu império nas mãos de seus generais. Então todo aquele império imenso do Alexandre o Grande vai ser divididinho aí entre cada um desses generais. Pois muito bem. Resumindo uma história que é imensa, tá, pessoal? Você vai ter esses generais brigando entre si por conta desses territórios, aí essa divisão precisa ser... Bem, imagine, né? Você tem território, poder, dinheiro para ser dividido aí entre pessoas, bem... Mas então, no fim das contas, esse Império Seleucida, que ainda era um estado helenista, nesse período aí você tinha a difusão da cultura e da civilização grega como um todo mesmo, no mundo conhecido afora. Então, quando você ouvir falar de Estado helenista, né, você tem ali pessoas que estão imitando os gregos. Na verdade, eles estão assimilando aquela cultura e aquela forma de viver. Esse Império Seleucida, aí, formado pelos diversos generais aí de Alexandre o Grande, pois então, era formado por cerca de 30 reinos. E os braços desse império chegavam até Jerusalém. E aí você tinha um cara chamado Antíoco, eu acho que ele era o terceiro aí nessa época. Então, Antíoco III era o cara que tomava conta de Jerusalém, era o general que ficou com esse pedaço do império. Então, quando houve a partilha, ele tomou conta de Jerusalém, ele permitia que os israelitas fizessem ali da forma que eles quisessem seus ritos, adorassem seu Deus, tivessem lá seus costumes, seguissem ali suas leis e tudo mais, desde que pagassem um tributo. Mas quando ele morre, sobe ao trono o Antíoco IV, que passa a proibir a adoração do Deus das Escrituras, os ritos dos judeus, pronto, tá tudo proibido agora. Esse é um cara que vai empurrar a goela abaixo, os costumes, as tradições gregas. Então você passa a ter uma assimilação obrigatória mesmo, tá? Da cultura grega pelos israelitas. Então eles vão construir templos para Zeus, por exemplo, e aí por diante. Mas então, ainda assim, os israelitas raiz não deixaram de existir. E eles vão formar uma resistência. Sobre este período da resistência dos israelitas que nós vamos conversar hoje no primeiro livro de Macabeus. Este é um livro um pouco mais longo, né? Ele tem ali 16 capítulos, né? O número de capítulos nem é um problema. É que os capítulos são mais longuinhos mesmo. O próprio livro de Macabeus já traz aí um bom panorama histórico. Você tem bastante contextualização, principalmente no início, nos primeiros capítulos. E como se trata de um período bem conturbado aí na vida dos israelitas, temos aqui neste livro a descrição de inúmeras batalhas. É um livro com muitos personagens mesmo, parece que você está lendo um romance russo, sabe assim? Mas então, o que eu vou fazer aqui com vocês hoje é uma seleção dos melhores momentos aqui do primeiro livro de Macabeus, tá? E claro, vamos passar também pelas figuras mais importantes aí desse período também. Quem são eles, então? Nós temos o Matatias e seus filhos, Nós temos ali o Judas, que é o primeiro cara que vai receber aí o nome de Macabeu. Existem diversas possibilidades de significado para esta palavra, mas o que mais comumente se aceita é a de que Macabeu significa martelo. Ele é um cara duro, ele tinha habilidades militares, era um excelente guerreiro, então ele recebe essa alcunha. Então tá, nós temos o Matatias, nós temos o filho dele, que é o Judas Macabeu, que é a figura mais importante deste livro mesmo. Então, o exército vai receber este nome de Macabeus por conta dele.
Então vamos voltar de novo. Nós temos o Matatias, nós temos seu filho Judas Macabeu, depois nós temos um outro filho chamado Jonatas e um outro filho chamado Simão. Essas são as figuras mais importantes aqui deste livro. E bem, o livro começa, né, como eu falei para vocês, com uma contextualização histórica. A gente vai ler sobre Alexandre o Grande, sobre a divisão de seu império após sua morte. A gente vai ler também sobre os Antíocos, são vários, tá? Principalmente aquele que invade o Egito e na volta resolve dar uma paradinha ali em Jerusalém e tomar Jerusalém também. Quando ele toma a cidade, ele vai entrar no templo, vai quebrar tudo, vai roubar todos os objetos. Roubar não, né? Quando você vence uma batalha, você tem direito a coletar ali os espólios. Bom, ele toma para si, né, todos os objetos de valor que ele vai encontrar ali no templo e termina de destruir aquele templo e vai embora. Olha lá, no capítulo 1 é dito o seguinte, ó, levou tudo para sua terra depois de derramar muito sangue e de proferir fanfarronadas incríveis. Achei engraçada a escolha desse termo aqui, fanfarronadas incríveis, mas então, tocou o terror em Jerusalém e foi embora. Dali uns anos ele volta a Jerusalém, toca o terror novamente, rouba todo o gado, as mulheres também de Jerusalém e seu exército vai tomar o templo novamente, né, que nessa altura do campeonato já devia ter sido, sei lá, reformado pelos israelitas que ficaram em Jerusalém. Mas dessa vez o que é que eles vão fazer? Eles vão transformar Jerusalém em uma acrópole. Olha lá, os habitantes de Jerusalém fugiram por sua causa. Jerusalém se transformou em morada de estrangeiros, casa estranha para os seus. Seus filhos a abandonaram. Seu santuário ficou como um deserto. Suas festas se transformaram em luto. Os sábados em opróbrio. Sua honra em humilhação. Sua desonra igualou sua fama. Sua exaltação se transformou em luto. Pronto. Parece o fim de tudo, não é mesmo? Bem, mas aí o que acontece? Os braços, né, de Antíoco vão alcançar Judá também. E aí vai acontecer a mesma coisa. O povo de lá também vai ser terminantemente proibido de exaltar ao seu Deus e fazer seus ritos e seguir suas leis. Acabou. Eles também erguem altares pagãos nos templos. Vão profanando a coisa toda e vão substituindo pelos seus deuses, né? Mas então, tem vários detalhes terríveis do que foi feito dos israelitas aí por este exército, tá? Então você tem aqui, por exemplo, as mães que circuncidaram seus filhos sendo mortas ali também. Isso é só um detalhezinho, mas aqui você tem mais. E você tem também a questão de que, ainda assim, mesmo em meio a essa situação horrorosa e acachapante, você ainda tem ali israelitas raiz, que continuaram ali com seus costumes, com suas celebrações, preferiam a morte a se alimentar ali daqueles alimentos impuros lá do Deuteronômio, e por aí vai. E é aí que entra um cara chamado Matatias. Esse Matatias foi um sacerdote do Templo de Jerusalém. Só que aí com a tomada ali da cidade e tudo mais, lembra que eu contei para vocês? Muitos israelitas fugiram dali. Ele foi se exilar numa cidade chamada Modim. Leva a família inteira, todos os filhos, então. Ele já tinha idade avançada quando um funcionário ali do Antíoco foi visitá-lo em seu templo, né? Existe um templo lá em Modim também, ele meio que trabalhava ali, mas então. Olha lá o que o funcionário do rei vai dizer, ó. És uma personagem ilustre, um homem importante neste povoado, e estás respaldado por teus filhos e parentes. Aproxima-te por primeiro, faze o que manda o rei, como fizeram todas as nações, os próprios judeus e os que ficaram em Jerusalém. Tu e teus filhos recebereis o título de grandes do reino, e vos premiarão com ouro, prata e muitos presentes. Aí vem a resposta do Matatias, olha só. Ainda que todos os súditos nos domínios do rei obedeçam, apostando na religião de seus pais, e embora prefiram cumprir suas ordens, eu, meus filhos e meus parentes, viveremos segundo a aliança de nossos pais. Deus nos livre de abandonar a lei e nossos costumes. Não obedeceremos às ordens do rei, desviando-nos de nossa religião para a direita ou para a esquerda. E assim que Matatias termina de dizer isso, ele vê um cara ali, um israelita fraco, talvez, enfim. Esse cara tá ali prontinho para se sacrificar, ali mesmo, no altar do templo de Modim. Matatias perde totalmente a paciência. O que ele vai fazer? Olha só. Ele mata esse cara,
que provavelmente por medo ali daquele funcionário do rei ali, resolveu se matar ali mesmo. Então, Matatias mesmo se encarrega de matar esse cara e ele mata também, né, o mensageiro do rei. Depois disso, ele sai do templo e vai ali fazer um pronunciamento para os israelitas que estão por perto, né? Ele vai dizer isso aqui, ó: siga-me quem sentir zelo pela lei e quiser manter a aliança. E foge para as montanhas com seus filhos, né? Então, assim, na hora mesmo, pouquíssimos israelitas seguem Matatias e sua família. Mas depois que eles já estão ali instaladinhos nas montanhas, começa a chegar mais alguém ali, vão chegando aos pouquinhos. Mas mesmo assim não é muita gente, não. Essa é uma história de um exército pequeno lutando por seus ideais, tá? Mas então, esses israelitas comandados por Matatias que estão ali nas montanhas, né, vão ser também atacados por exércitos do rei, mas os que sobrevivem, vencedores, vão se organizar em um exército pequeno e vão atacar de volta, olha só. Matatias e seus partidários organizaram uma incursão, derrubando as aras, né, os altares pagãos, né, circuncidando à força os meninos não circuncidados que encontravam em território israelita e perseguindo os insolentes. Olha isso. A campanha teve êxito, de modo que resgataram a lei das mãos dos pagãos e de seus reis e não deixaram que o perverso triunfasse. Então tá, como eu já tinha comentado com vocês, o Matatias já tinha idade avançada aqui quando esse entrevero todo começa. E ele não vai demorar muito para falecer. E antes de falecer, ele nomeia seu filho, né, o Judas Macabeus, né, que já tinha recebido essa alcunha aí de seus colegas de exército, como líder. Então agora nós temos Judas no comando. Aí olha só, por medo de Judas, os apóstatas se acovardaram. Os malfeitores ficaram consternados, por sua mão triunfou a libertação. Fez sofrer muitos reis, alegrou Jacó com suas façanhas e sua lembrança será sempre abençoada. Isso aqui é um resuminho, né, do comando de Judas, né, mas você vai acompanhar daqui para frente inúmeras batalhas contra esses reis helênicos aí, então. E o objetivo final é a retomada de Jerusalém. Quando eles chegam lá, o que eles encontram é o seguinte, olha só. Jerusalém estava despovoada como um deserto. Nenhum de seus filhos entrava ou saía. O santuário pisoteado, estrangeiros na Acrópole, covil de pagãos. Jacó havia perdido a alegria, não tocavam a cítara e a flauta. Então tá, eles chegaram a Jerusalém, mataram geral ali seus inimigos, né, retomaram a cidade e agora é o momento de reconstruir, né? Então, o que eles vão fazer nesse momento é passar bastante tempo se dedicando à purificação e à consagração do templo. Então eles restauraram tudo, deixaram o templo todo bonitinho de novo e ao fim disso tudo eles vão acender incenso e também as velas do candelabro para iluminar ali o templo por dentro. Então a partir deste momento em que eles estão ali queimando incenso, as velas do candelabro foram acesas, começa a celebração. E é uma celebração que vai durar 8 dias, né, a partir do dia 25 de dezembro. Essa festividade é conhecida como Hanukkah ou Chanukah. Então, a vitória, né, desse pequeno exército dos Macabeus, como ficou conhecido, né, já que seu líder se chamava Judas Macabeu, né? Lembrando que ele era filho do sacerdote Matatias, então, é considerado um milagre. Então, era um exército tão pequeno que ninguém acreditava que eles conseguiriam, né, retomar Jerusalém, né, vencer todas aquelas batalhas contra seus inimigos. Então esse grande feito também é comemorado durante o Chanukah, que é comemorado até hoje, tá? Inclusive, segundo o calendário judaico, este ano, né, de 2022, o Chanukah vai começar no início da noite de 18 de dezembro e vai até o início da noite de 26 de dezembro. Eu acho muito bonitas essas tradições. Mas então, a retomada de Jerusalém e a restauração do templo não foi o fim dos problemas. Os macabeus seguem resistindo e lutando aí contra Antíoco IV, Antíoco V, depois ainda tem o Lísias, o Demétrio, ó, o negócio vai longe. E foi numa luta contra Báquides, grande general aí desse Demétrio, que o Judas Macabeu morreu. Com a morte do irmão, nós temos o Jonatas assumindo ali o comando do exército. Isso pela vontade dos próprios macabeus mesmo, olha só. Desde que teu irmão Judas morreu, não há um homem valente como ele que conduza a luta contra o inimigo, esse Báquides e os que o odeiam nosso povo. Por isso, hoje te escolhemos para que o substitua como chefe e líder para dirigir nossa guerra. E é Jonatas quem vai vencer Báquides
com quem ele vai fazer ali um acordo de paz. Depois disso, segue-se aí um período de paz que não vai durar lá muito, não, mas tudo bem. Mas o Jonatas era um pouco diferente do Judas, né? Ele era, eu não sei se a gente pode afirmar isso, né? Mas enfim, ele era mais ou menos ali um apaziguador. Ele não faz um acordo apenas com Báquides, né? Ele faz um acordo com o Demétrio, né? Que é o rei ali do momento também. E no capítulo 10 nós temos toda a transcrição do acordo que foi feito, né? Que vai incluir ali uma amenizada, né, no preço dos tributos, devolução de terras dos israelitas, a possibilidade de retomarem ali os ritos e a adoração de seu Deus, enfim. Parece ótimo, né? Mas aí olha só isso aqui, ó. Quando Jonatas e o povo ouviram tudo isso, não lhe deram crédito, nem o admitiram, lembrando-se dos graves danos causados a Israel por Demétrio e por sua dura opressão. Inclinaram-se a favor de Alexandre, porque lhes havia dirigido melhores propostas de paz e eles queriam ser sempre seus aliados. Esse Alexandre aqui já era um outro rei helênico desse Império Seleucida aí, né? Lembra que eram ali os 30 reinos, né? Então, os Antíocos, Demétrio e tudo mais eram reis de um determinado, né, sei lá, território. Mas tinha esse Alexandre aqui, que também estava muito interessado em tomar parte de Israel ali, fazer ali uns acordinhos ali com os israelitas, não é mesmo? E esse cara aqui, esse Alexandre, também estava muito interessado em tomar o Egito dos Ptolomeus. Olha isso aqui, ó. Ptolomeu saiu do Egito com sua filha Cleópatra e chegou a Ptolomaida no ano 162, século II a.C., tá? O rei Alexandre saiu ao seu encontro. Ptolomeu lhe deu sua filha Cleópatra como esposa e celebraram o casamento em Ptolomaida, em estilo régio, com grande esplendor. Então lembre-se de que a vontade de Alexandre era tomar ali o Egito, não é mesmo? Então, ele acaba se oferecendo, na verdade, para se casar com a filha do Ptolomeu atual, uma moça chamada Cleópatra. E por meio deste casamento, ele governaria o Egito. Só lembrando que todos os reis egípcios dessa fase aqui do Império Seleucida eram Ptolomeus, e as princesas eram Cleópatras. Então esta Cleópatra aqui que vai se casar com esse rei Alexandre não é a mesma Cleópatra ali, a rainha do Egito, né? A última rainha do Egito, que é a que ficou mais famosa aí. Mas então, você vai lendo aqui sobre o que está acontecendo no Egito e você vai acompanhando também entreveros dos israelitas com Roma, com Esparta. Olha, chega um momento em que Jonatas vai ser preso no Egito e vai morrer por lá mesmo. E aí o comando vai passar para o seu irmão mais novo, o Simão. E aí, sobre o comando de Simão, né, no capítulo 14, é dito o seguinte, olha só. Enquanto Simão viveu, Judá esteve em paz. Simão buscou o bem-estar de seu povo, que aprovou sempre o seu governo e sua magnificência. Nesse ponto da história, você já deve estar pensando, poxa vida, agora teremos paz e sossego. Mas não, os entreveros continuaram. Chega um momento em que Simão e seus filhos são convidados para um evento lá no Egito, e eles vão. E aí o Ptolomeu da vez vai fazer o quê? Vai prender Simão e seus filhos, para quem tinha sido oferecido um grande banquete, eles beberam vinho pra caramba, estavam bêbados, e todos eles serão mortos ali mesmo. Mas um dos filhos de Simão, um rapaz chamado João, não quis ir ao banquete. E como ele era o descendente mais velho aí dos Macabeus e também era valoroso, um grande guerreiro, etc., ele se torna o novo comandante dos Macabeus. Quando João recebe a notícia da morte do pai e a de que ele seria o próximo comandante, né, olha só, João ficou consternado com a notícia. Depois prendeu os que vinham assassiná-lo e o executou, sabendo que chegavam para matá-lo. Foi um pessoalzinho do Egito ali mandar aquela mensagem, né, avisar o que tinha acontecido com o pai e com seus irmãos. E é isso, é assim que se encerra o primeiro livro de Macabeus. Nós temos esse João aí, que seria uma terceira geração, se a gente considerar Matatias a primeira, né, como líder dos Macabeus. Os Macabeus vão dar origem aí a uma dinastia de reis. Mas então, até João, nós não temos reis, né? Nós temos apenas governantes como sumos sacerdotes. O João mesmo, pelo que eu estou vendo aqui, não era considerado um governante como sumo sacerdote. Mas acredito que a gente vai continuar lendo a respeito dele no segundo livro de Macabeus no mês que vem. Mesmo porque, me corrijam aí se eu estiver errada, mas Matatias não vinha da linhagem de Jacó, né? Não eram eles que teriam sempre seus descendentes como reis de Israel? Bem, aparentemente nós vamos tirar todas essas dúvidas no mês que vem, quando nós lemos aí o segundo livro de Macabeus, né? Vamos entender direitinho aí quem foram esses Asmoneus, né? Que é essa dinastia que vai surgir aí a partir do comando dos Macabeus, enfim. Outra coisa curiosa a respeito destes livros, né, de Macabeus, é que eles não estão na Bíblia hebraica.
Eu achei isso curioso porque a vitória dos Macabeus é celebrada até hoje em uma festividade, né, como o Chanukah, né? Mas eu imagino que alguma versão dessa história esteja lá no Talmud, né? Nós temos aí algum amigo judeu nos comentários que possa nos ajudar, por favor. Então é isso. Esse primeiro livro de Macabeus foi aí um retrato, né, um registro, na verdade, né, de diversas batalhas ali que foram vencidas por esse exército pequenininho, né? Porém super organizado. Conforme você vai lendo aqui a descrição dessas batalhas, vocês vão lendo também a respeito de como eles construíam máquinas de guerra, né? O próprio Judas Macabeu também era um cara super safo e criativo, né, das batalhas. Ele encontrava saídas assim que ninguém mais encontrava. Então, assim, não era nem uma questão de quantidade de pessoas ali naquele exército, era mais uma questão de você ter poucos e bons. Poucos e eficientes, né? Pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Era um pessoal organizado pra caramba. É uma história bacana pra quem gosta também de histórias como, sei lá, 300 de Esparta. Ou a Batalha de Azincourt, lá na época de Henrique V também. Então, essa coisa de você ter um exército pequeno, porém organizado, que vai vencer batalhas contra exércitos imensos. Aparentemente começa aqui com Macabeus, mas vai se repetir aí ao longo da história também. Eu acho tudo muito interessante. Mas é isso então, pessoal. Na primeira sexta-feira de agosto, que será ali dia 5 de agosto, a gente se encontra para conversar então sobre o segundo livro de Macabeus, certo? E antes de encerrar este vídeo, gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram também. Caso você também queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!